Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, você! Mais uma vez estamos por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. E hoje, o pastor Pedro Lino responderá a mais uma pergunta enviada pela nossa audiência, ao qual agradecemos, que diz o seguinte: Pastor, quais são os desafios específicos que as famílias imigrantes brasileiras enfrentam em relação à prática da misericórdia no discipulado? Mais uma questão para você responder, pastor Pedro Lino. Olá, meus queridos amados irmãos que participam aqui do nosso podcast Evangelho na Real. Olá, Márcio, tudo bem? Como é que você está? Bem, meus amados irmãos, essa pergunta é uma pergunta necessária para quem quer entender o contexto imigrante aqui nos Estados Unidos. O imigrante nos Estados Unidos, nós vamos colocar aqui em 4 tipos de imigrantes, talvez. O primeiro imigrante é aquele que chega aqui legalizado nos Estados Unidos. Ele tem já o seu status, o seu visto, o visto é um visto consular, ele chega já com o seu visto de trabalho, ou com todo o seu processo já garantido, e ele chega com um green card e ele enfrenta uma realidade diferente. Nós temos um outro tipo de imigrante que vem para cá, tem o seu visto de turista, mas depois ele muda o seu visto para um visto de estudante ou coisa assim. E ele também, com o andar da carruagem, se ele se comporta bem, ele consegue chegar também ao seu green card. Nós temos também aquele que vem com visto de estudante, com visto de turista, mas depois esse visto expira e ele segue aqui, ele não busca uma mudança de status e fica aqui. Isso acontecia mais antigamente, hoje isso é menos comum. E ele ficar aqui e ele continuava a sua vida. E o outro é aquele que veio pelo México, ou veio pela fronteira mesmo há um tempo atrás, ou veio pelo que eles chamam aqui de caicai, que é buscando algum tipo de asilo. Então, esses 4 tipos basicamente existem aqui nos Estados Unidos. Existem mais, obviamente, mas a grosso modo esses são os que nós identificamos mais comuns aqui. Em todos esses tipos, eu acredito que os 3 últimos existe uma pequena carga gerada de uma forma, talvez uma anomalia social, que é a anomalia do legalismo. É interessante como a presença do legalismo é forte entre os imigrantes. E justamente aqueles que, de alguma forma, ou chegaram aqui de uma forma ilegal, ou estão ilegal, eles se comportam de uma forma em que não expressam muitas vezes misericórdia, como deveria expressar com os seus irmãos ou com até aqueles que estão chegando ou que chegaram na condição deles. E isso também é refletido no meio das igrejas. As pessoas, elas têm aquela ideia: eu sofri e você tem que sofrer também, né? Você já deve ter ouvido isso aí lá quando você era calouro, se você fez faculdade. Eu sofri, por que ele não vai sofrer também igual eu sofri? Ele não vai passar pelos mesmos sofrimentos. Isso é um tipo de legalismo também. Mas também existe outros tipos de legalismo, que é a questão de você não perdoar a pessoa pelos erros que aquelas pessoas cometem, ou não aplicar a misericórdia por aquilo que muitas vezes no convívio com uma certa pessoa, você percebe que a pessoa está sempre caindo. A aplicação da misericórdia não é para aquele cara que caiu uma vez e pediu perdão e está tudo bem. A aplicação da misericórdia tem a ver muitas vezes com sucessivos erros, ou o sucessivo erro, mesmo erro, continuadamente, e é aonde você precisa perdoar e você precisa ter misericórdia daquela pessoa. E é aí que a gente percebe que dentro do meio imigrante você tem uma série de legalistas. O que eu tenho observado muitas vezes é que uma pessoa, até ela receber um green card, ela fica numa postura, mas uma vez que ela recebe o green card, ela se torna uma pessoa mais legalista. Muitos têm passado por isso. Ou alguns que já estão há algum tempo aqui na América também têm esse problema, essa anomalia do legalismo. E isso reflete, obviamente, no discipulado. Mas a Bíblia diz
que nós devemos observar com cuidado a ideia do perdão e a ideia da misericórdia. O texto de Lucas 17, 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha que negócio difícil para nós legalistas, ou para pessoas legalistas. O texto aí é um texto que é uma mistura de Mateus 18, é um resumo. Ele está dizendo, se o teu irmão disser assim, arrependido, eu estou arrependido, me perdoe, você deve perdoá-lo. É claro que você não vai julgar aqui o que é arrependimento. Você não pode fazer isso. O que o texto está dizendo é que se ele chegar até você e falar que está arrependido, você não vai julgar o íntimo daquela pessoa. Você não vai julgar o fórum íntimo. Ah, mas ele parece que não está arrependido. Ele tem frutos assim que parece que ele não está arrependido. A Bíblia não está falando isso. É claro que num convívio mais prolongado com uma pessoa, você pode discutir certos temas com ela. E pode dizer, olha, parece que você não está arrependido. Parece que você não está, você está banalizando a graça de Deus. Mas em linhas gerais, o que o texto está dizendo é que você não pode, em primeira mão, julgar o interior das pessoas. E ao fazer isso, quando você julga o interior de alguém, inevitavelmente você se torna um legalista. Então, o grande perigo aqui no meio imigrante, pelo menos que eu tenho detectado, são pessoas que, se a pessoa erra uma vez, até leva em conta. Mas como diz o texto aqui, claro que 7 vezes aqui não é a ideia dos 7 vezes em si, mas é a ideia de um período longo, mais vezes, repetidas vezes, que a pessoa erra com você. E se ela chegar e dizer que está arrependida e lhe pedir perdão, você deve perdoar. Então, eu diria uma palavra para os imigrantes que estão me assistindo: tomem cuidado com o legalismo. Tomem cuidado de borrar pessoas da sua vida, de apagar pessoas da sua vida. Tome cuidado de eliminar pessoas da sua vida e você está fazendo um ato legalista e contra a vontade de Deus. Eu tenho um compromisso comigo, eu nunca excluo ninguém do meu Facebook, a não ser que essa pessoa esteja mandando algum tipo de imoralidade, esteja falando palavrão, esteja corrompendo os bons costumes, aí eu bloqueio aquela pessoa. Mas se aquela pessoa está discutindo comigo, discorda de mim, ou até mesmo nem gosta de mim, mas ali está nos meus contatos, nas redes sociais, eu deixo aquela pessoa lá. Eu não costumo bloquear ninguém. Eu gosto dessa discussão, eu gosto de pessoas que pensam diferente de mim, mas, sobretudo, eu gosto de perdoar pessoas que não merecem o meu perdão. Porque eu também fui perdoado de um perdão que eu não merecia. Então, esse perdão eu preciso transmitir, eu preciso passar. Mas é mais do que um perdão, é a misericórdia. É o perdão dado repetidas vezes pelo mesmo erro da mesma pessoa. Aí nós estamos falando já de misericórdia. É você colocar o seu coração na miséria do outro e amá-lo. Amá-lo como Cristo te ama. E tentar cuidar dele. E ser um apoio para aquela pessoa se levantar quantas vezes ela cair. Isso é difícil. Porque o nosso coração legalista quer julgar, quer oprimir, quer colocar no paredão, quer eliminar. Mas a Bíblia fala que isso não é da vontade de Deus. Nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então, eu acredito que o grande problema é esse, do imigrante. Eu acho que no discipulado tem muito legalismo. E as pessoas eliminam pessoas da sua vida, as pessoas eliminam o discipulado, não perseveram no discipulado. Por quê? Porque não são misericordiosas, são legalistas. Assim, você, meu amigo imigrante, minha amiga imigrante, seja misericordioso. Você está com o seu green card aí, né? Está com o seu green card, está com o seu documento. Cuida bem daquelas pessoas que não têm documento. Cuida bem daquelas pessoas que estão aqui, estão numa situação ainda difícil. Não saia por aí julgando as pessoas ou pisando nas pessoas, mas estenda sempre a sua mão de misericórdia, porque sendo assim, Deus também sempre será misericordioso com você. Aqui é o pastor Pedro, no Evangelho
na Real. Um abraço, tchau. É isso aí. Queremos agradecer a sua audiência até aqui. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais, para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da Palavra de Deus. Obrigado por sua audiência até aqui e até o próximo episódio. Bye, bye!